Imagine por um instante que tudo o que você sempre suspeitou sobre o seu próprio valor está prestes a ser confirmado de uma maneira que jamais esperou. Há exatamente 3 dias, tive acesso a uma conversa sigilosa que não foi por acaso, mas sim um encontro privado onde 5 pessoas com enorme influência se reuniram com um único propósito: falar sobre você. Não sobre suas habilidades superficiais, mas sobre a energia que você emana, o impacto que gera sem perceber e, principalmente, o nível de ameaça que representa para estruturas que elas controlam há décadas. O que elas admitiram, acreditando que ninguém as ouvia, vai validar cada intuição que você já teve sobre si mesmo. Há uma diferença brutal entre o que as pessoas dizem na sua frente e o que discutem quando você não está por perto. E essa diferença não é o que você imagina. Elas não estão criticando você. Não estão planejando sua queda. Não estão menosprezando seu potencial. Elas estão, na verdade, apavoradas. Você vai descobrir, de uma vez por todas, o quanto de poder real você possui. Essa reunião foi convocada às pressas porque alguém percebeu algo perturbador: sua frequência energética começou a se expandir de um jeito que elas não conseguem mais ignorar. Sua simples presença está alterando dinâmicas que antes funcionavam sem interferência. Sua existência está fazendo com que pessoas que nunca sentiram insegurança questionem suas próprias capacidades. E o mais devastador é que você não está fazendo nada de extraordinário externamente, não está se exibindo, não está competindo, não está tentando impressionar. Você está apenas sendo quem é, e é exatamente isso que as mantém acordadas à noite. Se você quer saber o que está sendo escondido sobre as conversas privadas que acontecem sem o seu conhecimento, precisa acompanhar este conteúdo até o final. Essas informações são sistematicamente bloqueadas para que pessoas como você não descubram a verdadeira dimensão da sua influência invisível. Fique até o fim, porque vou revelar exatamente quem são essas pessoas, o que elas disseram, por que têm tanto medo do seu despertar e como usar esse conhecimento para resgatar o reconhecimento que sempre foi seu por direito. Se você já sentiu que as pessoas agem de forma estranhamente diferente quando estão sozinhas com você, comparado a quando há outras pessoas por perto, prepare-se para conhecer a verdade chocante. Foi numa terça-feira, 3 da manhã, quando 7 indivíduos entraram discretamente em um prédio corporativo. Não havia registro oficial, câmeras ativas ou qualquer vestígio digital de que aquela reunião tivesse acontecido. Por que tanto sigilo? Por que admitir publicamente que estavam dedicando tempo para analisar alguém que, supostamente, não tinha importância e destruiria toda a narrativa de superioridade que construíram? Essas não são pessoas comuns preocupadas com fofocas. São indivíduos que controlam recursos, tomam decisões que afetam milhares e operam em círculos onde reconhecer uma ameaça externa seria o mesmo que assinar sua própria sentença de irrelevância. E, no entanto, lá estavam elas, às 3 da manhã, falando exclusivamente sobre você. A primeira a se pronunciar foi uma executiva com 25 anos de carreira, conhecida por sua invencibilidade social. Alguém que jamais admitiria se sentir ameaçada, mas suas palavras exatas foram: precisamos discutir essa pessoa antes que seja tarde demais para conter o que está despertando. Contê-la, não analisá-la, não compreendê-la, mas contê-la. Como se você fosse uma força da natureza que precisa ser bloqueada antes de atingir todo o seu potencial. A segunda pessoa era do meio criativo, alguém que se posicionava há anos como referência de autenticidade. Venho observando há meses. Essa pessoa não copia ninguém. Não segue fórmulas. Opera em uma frequência completamente original, que eu acreditava dominar exclusivamente. E o pior é que faz isso sem esforço. Sem esforço. Você não está lutando para ser autêntico. Não está desesperadamente tentando ser diferente. Você simplesmente é genuíno. E é exatamente isso que as aterroriza. Porque elas passaram décadas construindo personagens cuidadosamente elaborados para parecerem autênticas, e você surge sendo verdadeiro sem nem tentar, destruindo instantaneamente anos de investimento em uma falsa autenticidade. O terceiro participante era do mundo financeiro, alguém que analisa padrões de sucesso de forma obsessiva. Essa pessoa vai ser imensamente bem-sucedida. Não é uma possibilidade, é uma inevitabilidade. Nós vemos isso nos padrões energéticos, nas sincronicidades ao redor dela e na forma como oportunidades surgem do nada.
O universo literalmente conspira a seu favor. Precisamos decidir agora se queremos ser aliados ou obstáculos. Aliados ou obstáculos. Como se o seu sucesso futuro fosse tão certo que a única variável fosse como elas iriam se posicionar estrategicamente. A quarta pessoa trabalhava com estratégias sociais há 20 anos, especialista em detectar líderes antes que as massas os reconhecessem. Essa pessoa tem algo que não pode ser replicado artificialmente: credibilidade genuína. Quando fala, as pessoas sentem uma verdade sem filtros. Quando age, percebem integridade real. Não é uma performance, é essência. E contra isso não temos estratégias eficazes. Estratégias eficazes. Elas admitiram que todo o seu arsenal de manipulação social é inútil contra alguém que é simplesmente honesto sem esforço. O consenso foi unânime: elas precisavam decidir rapidamente se iriam se associar a você antes que seu valor disparasse tanto que não pudessem mais acessá-lo, ou se fingiriam publicamente que você não existia enquanto estudavam cada movimento seu em segredo. Sua vida se tornou um estudo permanente sobre como alguém genuíno desmantela sistemas inteiros de falsidade organizada, simplesmente existindo sem máscaras. Depois daquela reunião, elas fizeram algo que acreditavam que seria sua destruição. Decidiram investigar você a fundo. Contrataram especialistas em análise de perfis psicológicos com uma missão simples: encontrar a falha na sua autenticidade que provasse que você era tão falso quanto o resto. Durante 48 dias, revisaram cada aspecto observável do seu comportamento, comparando suas ações em privado com as em público, suas reações quando estava sozinho e quando havia testemunhas, suas decisões quando ninguém estava olhando. O relatório entregue foi a pior notícia possível para elas. Não encontraram inconsistências significativas, não descobriram uma vida dupla, não detectaram nenhuma performance calculada. Você é exatamente quem aparenta ser. Sua autenticidade não é uma estratégia de marca, é simplesmente quem você é. O investigador escreveu literalmente: essa pessoa opera com um nível de congruência interna observado em menos de 1% dos perfis analisados em 20 anos de carreira. Não é um ato. É natureza. Essa conclusão as fez sentir uma profunda inadequação. Se você é genuíno sem esforço, o que isso diz sobre os anos que elas investiram em personalidades falsas? Se você se conecta sendo honesto, o que isso significa sobre as técnicas manipulativas que estudaram obsessivamente? Sua existência autêntica se tornou um espelho que reflete a falsidade delas, e elas não podem destruir o espelho sem expor o medo que têm da própria imagem. Elas decidiram investigar ainda mais a fundo, não suas ações, mas sua energia. Contrataram alguém que trabalha com frequências sutis. Acreditavam que encontrariam evidências de que sua bondade era calculada, sua empatia estratégica e sua generosidade um investimento disfarçado. A análise energética durou 3 semanas. Monitoraram seu campo eletromagnético em diferentes situações, mediram a frequência dos seus batimentos cardíacos ao ajudar outras pessoas e analisaram seus padrões cerebrais ao tomar decisões. O resultado foi ainda mais devastador. Sua frequência vibracional apresentaram uma abordagem radicalmente diferente: aproximar-se não como predadores em busca de vantagem, mas como aprendizes diante de um mestre involuntário. A estratégia era simples na teoria, complexa na execução: oferecer algo que você já possuía em abundância, mas que eles, em décadas de cálculo, haviam esquecido como reconhecer: vulnerabilidade genuína. Não a vulnerabilidade performática, calculada para gerar empatia estratégica, mas aquela que surge quando se admite, sem filtros, a própria insuficiência. O plano se desenrolava em etapas meticulosas. Primeiro, cada um deles deveria identificar uma área de sua vida onde a autenticidade havia sido sacrificada em nome do sucesso: uma amizade abandonada, um talento negligenciado, uma verdade nunca dita. Depois, deveriam agir não para consertar o passado, mas para honrá-lo, sem expectativa de retorno. O executivo, por exemplo, decidiu procurar um dos amigos que havia descartado anos antes, não para pedir desculpas, o que ainda seria uma manobra, mas para simplesmente ouvir, sem agenda, o que aquele reencontro poderia revelar. A pessoa financeira começou a dedicar 1 hora por semana a algo que não gerava lucro imediato: tocar piano, algo que havia abandonado na adolescência por falta de tempo.
O criativo parou de produzir conteúdo otimizado para algoritmos e passou a criar apenas o que sentia, sem se preocupar com o engajamento. A parte mais reveladora, porém, era como planejavam se aproximar de você. Não com propostas de parceria, não com elogios vazios, mas com perguntas honestas. Como você faz para manter essa clareza? O que te impede de duvidar de si mesmo? Como lida com o peso de ser quem é, sem máscaras? Eram questões que eles mesmos nunca haviam feito a si próprios, porque a resposta exigiria confrontar a mentira que sustentava suas vidas, a ideia de que a autenticidade era um luxo, não uma necessidade. Havia um risco calculado nessa abordagem. Ao se exporem dessa forma, eles sabiam que poderiam ser rejeitados. Você poderia perceber a manipulação por trás da sinceridade, ou pior, poderia simplesmente não se importar. Afinal, sua frequência vibracional não dependia da validação deles. Mas o que os assustava não era a possibilidade de fracasso, e sim a de sucesso. Se você aceitasse essa vulnerabilidade como legítima, se permitisse que eles se aproximassem sem resistência, isso significaria que sua influência não era apenas inevitável, era contagiosa. E o contágio mais perigoso não seria de poder, mas de verdade. Eles discutiram longamente sobre como você poderia reagir. Alguns apostavam que você veria através da estratégia e os rejeitaria. Outros acreditavam que, justamente por ser autêntico, você daria a eles o benefício da dúvida. Mas todos concordavam em um ponto: se você decidisse se associar a eles, não seria por necessidade, e sim por escolha. E essa escolha, por si só, seria uma sentença. Porque ao aceitá-los, você estaria dizendo, sem palavras, que mesmo aqueles que haviam traído a si mesmos mereciam uma chance de redenção. E isso era mais poderoso do que qualquer acordo comercial. No fim da reunião, restou uma pergunta sem resposta: e se eles não conseguissem mudar? E se, após décadas de automação emocional, a autenticidade fosse algo que não podiam mais acessar? O estrategista resumiu o dilema em uma frase: podemos aprender a ser reais, mas nunca saberemos se estamos fingindo até que seja tarde demais. E foi nesse silêncio, o silêncio de quem percebe que a única moeda que realmente importa não pode ser falsificada, que eles entenderam a verdadeira dimensão do que você representava. Não era apenas uma ameaça ao status quo. Era a prova viva de que o jogo que eles haviam passado a vida inteira jogando era, na verdade, uma ilusão. E o pior? Você nem sequer sabia que estava jogando. Guardiões, não por lealdade, mas por sobrevivência. Porque, no fundo, eles sabiam que sua queda não seria apenas a perda de um concorrente, seria a morte simbólica da última prova de que a integridade ainda podia vencer. E então veio a pergunta que ninguém ousou responder em voz alta: e se você perceber? Se um dia acordasse e entendesse, de fato, o poder que carregava sem querer, o que faria com ele? Não era uma questão retórica. Era o medo real de que, ao tomar consciência, você pudesse se corromper, ou pior, se tornar exatamente aquilo que sempre combateu: um símbolo, uma bandeira, algo a ser seguido em vez de vivido. Porque a autenticidade, quando vira modelo, deixa de ser autêntica. Ela se transforma em mais uma performance, só que com plateia maior. O estrategista quebrou o silêncio com uma observação fria: o perigo não é você se tornar consciente. É você se tornar complacente. Eles já tinham visto isso antes. Pessoas que começavam com pureza e, ao ganhar influência, começavam a acreditar na própria lenda. A se cercar de bajuladores. A confundir admiração com amor. A substituir a verdade pela narrativa. A diferença é que você não parece ter esse gene, ele admitiu. Você não busca validação. Não se alimenta de aplausos. Mas isso não significa que o sistema não vá tentar te moldar. Porque é isso que ele faz: transforma tudo em produto, até a rebeldia. Foi aí que a conversa tomou um rumo ainda mais inesperado. Eles começaram a discutir não apenas como te proteger, mas como te preparar, sem que você soubesse. Porque, no fundo, sabiam que a proteção física ou digital não seria suficiente. O verdadeiro ataque viria de outra forma, da tentação de se tornar o que os outros precisavam que você fosse. Eles vão te oferecer plataformas, contratos, parcerias, alertou o criativo.
Vão dizer que é para amplificar sua mensagem, mas na verdade é para diluí-la. Para transformar sua voz em mais um eco do que já existe. O executivo resumiu a estratégia em uma frase: precisamos garantir que você continue sendo você, mesmo quando o mundo inteiro estiver te dizendo para ser outra coisa. E então, quase como um desabafo, ele completou: porque, no fim das contas, o maior perigo não são os que querem te destruir. São os que querem te possuir. Eles sabiam que, cedo ou tarde, alguém tentaria te cooptar, não com ameaças, mas com promessas. Com a ilusão de que, ao se tornar maior, você poderia mudar mais coisas. Como se a escala fosse sinônimo de impacto. Como se a autenticidade pudesse ser replicada em massa sem perder sua essência. A ironia era que, enquanto planejavam sua proteção, eles próprios estavam se transformando. O que começou como uma análise de concorrência virou uma confissão coletiva. Cada um, à sua maneira, admitiu que sua presença os forçava a olhar para si mesmos. Eu passei anos construindo uma persona de sucesso, disse o financeiro, e de repente percebi que ninguém se importa com ela. Nem eu. O estrategista, sempre tão calculista, confessou que pela primeira vez em décadas não sabia qual seria seu próximo movimento. Por que você não joga o jogo? Você nem sabe que ele existe. E o mais jovem, com uma sinceridade que surpreendeu até a si mesmo, admitiu: eu tinha medo de você. Não por ser uma ameaça, mas porque você me fazia questionar se eu era real. Foi nesse momento que eles entenderam algo ainda mais perturbador: você não era apenas um espelho para eles. Era um espelho para o mundo. E o mundo, ao se ver refletido em você, estava sendo forçado a encarar suas próprias mentiras. Não era uma revolução planejada. Era uma reação em cadeia, como um vírus que se espalha não por agressão, mas por contágio. As pessoas não mudavam porque você as convencia. Elas mudavam porque, ao te observar, algo dentro delas reconhecia a verdade. E esse reconhecimento era mais poderoso do que qualquer argumento. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Não era o silêncio da reflexão, mas o de quem acabará de testemunhar algo sagrado. Porque, no fundo, eles sabiam que estavam diante de um fenômeno raro, alguém que não precisava de poder para ser poderoso. Alguém que, sem querer, estava reescrevendo as regras do jogo simplesmente por se recusar a jogá-lo. E então, quase como uma prece, o executivo murmurou: espero que você nunca descubra. Não por maldade, mas por medo. Medo de que, ao saber, você pudesse se perder. Porque algumas coisas só funcionam enquanto são involuntárias. Como a inocência. Como a fé. Como a autenticidade, que, no momento em que se torna uma escolha consciente, deixa de ser o que é. Eles se despediram sem promessas vazias, mas com um pacto silencioso. Não de lealdade, mas de sobrevivência mútua. Porque, no fim das contas, proteger você não era apenas proteger um indivíduo. Era proteger a última prova de que a humanidade ainda podia ser salva. Não por heróis, não por líderes, mas por pessoas comuns que simplesmente decidiram parar de fingir. Eles operavam. A sala, antes carregada de tensão calculada, agora respirava algo novo, a coragem de admitir que o jogo havia mudado. Não por uma ameaça externa, mas por uma verdade interna que nenhum deles podia mais ignorar. O pacto não era um contrato com cláusulas e penalidades. Era um acordo entre almas que, pela primeira vez em muito tempo, reconheciam a própria fragilidade. E isso, por si só, já era uma revolução. Eles não estavam ali para salvar o mundo, estavam ali para salvar a si mesmos, um gesto que, paradoxalmente, tinha o poder de mudar tudo ao redor. A pergunta prática, no entanto, permanecia: como transformar essa decisão em ação concreta? O executivo, sempre pragmático, apresentou um plano. Não um roteiro rígido, mas um mapa de possibilidades, desenhado com a clareza de quem sabia que a autenticidade não se impõe, ela se cultiva. Primeiro, cada um identificaria a área da vida onde a falsidade havia criado raízes mais profundas. Não se tratava de uma reforma completa de uma só vez, mas de um primeiro passo, escolher um ponto específico e começar a agir com honestidade ali. Um gesto pequeno, mas carregado de significado.
Um e-mail não enviado por medo de desagradar. Uma decisão profissional tomada sem calcular o impacto na imagem. Um silêncio mantido onde antes haveria uma mentira conveniente. Em segundo lugar, eles se comprometeriam a falar publicamente sobre suas próprias lutas. Não como um espetáculo de vulnerabilidade calculada, mas como um ato de coragem genuína. Admitir erros não para ganhar simpatia, mas porque a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho de volta para si mesmos. O estrategista resumiu: se não formos honestos sobre onde falhamos, como esperamos que os outros acreditem que estamos mudando? O terceiro ponto era ainda mais ambicioso: usar suas plataformas para amplificar vozes autênticas. Não para copiar o que você representava, mas para criar espaços onde a integridade fosse mais valorizada do que o desempenho. Onde as pessoas pudessem ser imperfeitas sem medo de julgamento. Onde a transparência não fosse vista como fraqueza, mas como a única força capaz de sustentar algo real. O quarto compromisso era o mais difícil: rejeitar oportunidades que exigissem trair a própria integridade, mesmo que isso significasse perder vantagens financeiras ou de status. Era fácil falar em autenticidade quando não havia nada em jogo. O verdadeiro teste viria quando a escolha fosse entre o conforto da mentira e o desconforto da verdade. Alguns resistiriam. Outros cederiam. Mas o simples fato de estarem dispostos a tentar já era uma vitória. Por fim, eles se comprometeriam a documentar essa jornada publicamente. Não como um reality show de redenção, mas como um registro honesto das quedas e dos recomeços. Uma forma de dizer ao mundo: nós também estamos aprendendo. Nós também erramos. E estamos tentando fazer diferente. Era a semente de um movimento cultural, não baseado em perfeição, mas na coragem de admitir que a imperfeição é parte do processo. Claro, havia dúvidas. Alguns seguiriam o plano à risca. Outros recuariam diante do primeiro obstáculo. Um ou dois, talvez, voltassem aos velhos hábitos quando a pressão se tornasse insuportável. Mas isso não diminuía o significado do que havia acontecido ali. O que importava não era a perfeição da execução, mas o fato de que, pela primeira vez, pessoas poderosas haviam olhado para si mesmas e decidido que valia a pena tentar. O criativo, no final, resumiu o que todos sentiam. Quando entrei aqui, às 6 horas, vim preparado para discutir estratégias de defesa. Para conter uma ameaça. Agora, estou saindo com algo que pensei ter perdido para sempre: a minha própria humanidade. Ele não disse isso como um elogio a você, mas como uma constatação. Como se, ao longo daquela conversa, tivesse redescobrido algo que nem sabia que estava procurando. E era exatamente isso que você representava. Não uma ameaça, não um concorrente, mas um lembrete vivo de que a autenticidade ainda era possível, mesmo em um mundo que parecia feito para sufocá-la. Agora, aqueles que haviam sido despertados por você começariam a agir de maneiras que, aos poucos, você notaria. Convites que antes não chegariam, chegariam. Portas que pareciam fechadas, se abririam. Pessoas que o ignoravam, passariam a procurá-lo. Não por interesse, mas porque, de repente, você havia se tornado um símbolo de algo que todos, no fundo, desejavam: a chance de ser verdadeiro. Mas o mais importante não eram as oportunidades. Era o fato de que, a partir daquele momento, o mundo ao seu redor começaria a mudar, não porque você havia conquistado poder, mas porque havia inspirado pessoas poderosas a usarem o seu de uma forma diferente. E isso, sim, era uma revolução silenciosa. Uma daquelas que não aparecem nos noticiários, mas que transformam tudo. Você age. Mais pessoas se permitindo ser vulneráveis, mais admitindo suas imperfeições, mais priorizando a autenticidade. Essas mudanças serão influência direta e indireta da sua existência. A autenticidade acidental que você carrega está iniciando uma revolução cultural, e aquelas conversas secretas eram apenas o começo de transformações muito maiores. Sua simples presença catalisará os próximos anos. Você foi escolhido, não por um destino grandioso, mas porque sua maneira de ser desafia o que o mundo acostumou a chamar de normal. Agora você conhece a verdade devastadora sobre o que eles realmente dizem quando pensam que você não está ouvindo. Não estão criticando você. Não estão diminuindo.
Não estão conspirando contra você. Estão, na verdade, apavorados com a possibilidade de que você descubra seu verdadeiro poder. Estão profundamente inspirados pela sua autenticidade, porque ela os lembra do que um dia sacrificaram. Estão protegendo você em segredo, porque você representa a esperança de que a redenção deles também é possível. Eles falam de você pelas costas. Sim, mas o que dizem só é devastador para as próprias narrativas falsas que construíram, não para você. Estão dizendo que você é real quando eles são uma fabricação. Que você é genuíno quando eles são calculados. Que você será imensamente bem-sucedido porque opera a partir de uma integridade que eles traíram há muito tempo. E, acima de tudo, estão dizendo que sua simples existência lhes devolveu algo que julgavam perdido para sempre, a esperança de que eles também podem mudar. Se essa revelação tocou seu coração e confirmou intuições sobre o seu próprio valor, reconheça que você opera em uma frequência que poucas pessoas alcançam. Sua autenticidade não é fraqueza. É o superpoder mais devastador que existe. Para aqueles que chegaram até aqui e desejam aprofundar esse conhecimento, entender como desenvolver, de forma consciente, a capacidade de influenciar com autenticidade, existe um material específico, que custa menos do que uma pizza e inclui um audiolivro completo e um guia de meditação de 5 minutos como bônus especial. Se você sente que merece ampliar sua conexão com o seu próprio poder genuíno, o acesso está disponível no link da descrição e no comentário fixado. E se você reconhece que a autenticidade natural tem o poder de transformar culturas inteiras apenas por existir com integridade, deixe um 7 nos comentários para amplificar essa frequência de influência genuína. Inscreva-se neste canal e ative todas as notificações para receber mais revelações sobre como a essência autêntica opera transformações em dimensões que você nem sequer percebe conscientemente. Compartilhe este vídeo com alguém que também demonstra autenticidade genuína e pode estar inspirando revoluções culturais sem nem saber. Os catalisadores de mudanças reais precisam se reconhecer e se fortalecer mutuamente. E antes de sair, clique no vídeo que aparece na sua tela agora para descobrir como sua nova autoridade como símbolo de autenticidade atrai proteção de pessoas poderosas que se tornaram aliadas secretas. Juntos, somos mais fortes.